Nunca vou esquecer o primeiro dia em que percebi que havia algo profundamente errado com Ed Gein. Ele morava do outro lado do brejo, naquela velha casa isolada que parecia afundar na lama, como se a própria terra o rejeitasse. Eu tinha uns 8 anos, e como toda criança, era curioso demais para ouvir os avisos de minha mãe. Ela sempre dizia: "Não se aproxime daquele homem, ele é diferente." Mas o que significava diferente para uma criança? Eu não sabia. Só sabia que havia algo que me atraía e, ao mesmo tempo, me aterrorizava. A estrada de terra que levava à casa dele era estreita, cercada por árvores retorcidas e pelo brejo que parecia engolir tudo. Às vezes, de manhã cedo, via Ed caminhando sozinho, os pés afundando na lama, os ombros curvados, carregando algo que eu não conseguia identificar. Ele nunca falava com ninguém, nunca sorria. Seus olhos eram fixos, penetrantes, como se enxergasse algo além da realidade. Eu sentia um arrepio toda vez que cruzava com ele. Com o passar dos anos, minha curiosidade se tornou um desconforto crescente. Havia noites em que eu não conseguia dormir por causa dos sons que vinham do brejo. Um arrastar constante, pesado, misturado com o ranger das árvores e o zumbido de insetos. Minha mãe dizia que eram apenas troncos ou algum animal grande, mas eu sabia que não. Uma noite, quando eu tinha uns 13 anos, algo me fez olhar pela janela do meu quarto. Era madrugada, o mundo estava silencioso e o brejo parecia uma massa escura, quase sólida. E então eu o vi, Ed saindo de sua casa com um saco enorme nas costas, movendo-se de maneira estranha, quase desumana. A lua refletia um brilho estranho no que ele carregava. Por um instante, achei que podia ser um animal, mas então percebi que havia uma forma, um contorno que não podia ser natural. Meu coração acelerou, minhas mãos suavam, e eu não conseguia respirar direito. Ele desapareceu na escuridão da floresta, e eu fiquei ali, paralisado, sentindo o peso daquela visão penetrar meus ossos. Nos dias seguintes, minha obsessão cresceu. Eu passava de bicicleta pelo caminho de terra, apenas para tentar entender o que ele fazia. Sentia o olhar dele sobre mim mesmo quando ele não estava lá. Uma vez, atravessei o brejo tentando pegar um atalho, e quase tropecei em ossos pequenos, espalhados entre a lama e os galhos quebrados. Eram ossos humanos. Disso eu tinha certeza. Os vizinhos falavam pouco sobre Ed, e quando falavam era em sussurros. Ele é estranho, mas não faz mal, diziam. Mas eu sentia a presença dele mesmo à distância. Não era apenas um homem solitário. Parecia que a própria escuridão habitava sua casa, e Ed era seu guardião silencioso. Eu tentava entender por que alguém viveria cercado por morte e silêncio. Houve uma época em que tentei me aproximar mais, como se a curiosidade pudesse me dar respostas. Fui até a beira do brejo, observando sua casa. As janelas eram cobertas com cortinas pesadas, sujas, mas de alguma forma eu conseguia ver sombras se movendo lá dentro. Formas que não eram humanas, mas também não eram animais. Ouvi murmúrios, risadas baixas, como sussurros de alguém falando sozinho. Minha adolescência foi marcada por aquele medo silencioso. Não podia falar com amigos ou família. Eles riam ou me diziam para deixar de ser idiota. Mas eu sabia o que via. Havia noites em que acordava suando frio, lembrando da forma como ele carregava o saco pelo brejo, das sombras em sua casa, do cheiro estranho que chegava até mim. Terra úmida misturada com algo indefinível, quase metálico, quase morto. A última vez que realmente o observei, eu tinha 16 anos. Ele caminhava novamente pelo brejo, sozinho, carregando algo que brilhava de forma estranha sob a luz da lua. Meu pai me proibiu de me aproximar, e pela primeira vez, obedeci. Mas o medo me acompanhou por anos. Até hoje, quando passo perto de brejos ou casas antigas, lembro daquela noite e sinto o mesmo arrepio. Ed Gein não era apenas um vizinho estranho. Ele era uma sombra viva, uma lembrança de que algumas pessoas carregam monstros dentro de si
que ninguém mais consegue ver. E o que ele carregava naquela noite, eu nunca descobri. Mas sei, no fundo, que não era apenas algo humano. Era algo que mudou para sempre minha percepção do mundo, do medo e do que significa estar vivo. Ainda hoje, sinto que a presença dele nunca me abandonou. Que, de alguma forma, ele ainda observa, ainda espera, e que aqueles segredos, aqueles horrores que ele carregava pelo brejo, ainda existem, escondidos nas sombras do mundo, esperando que alguém os encontre. Eu sei que nunca mais serei o mesmo, porque vi aquilo que ninguém deveria ver. Eu trabalhava na padaria da cidadezinha de Plainfield há alguns anos, e foi lá que comecei a notar Ed Gein, de uma maneira que ninguém mais parecia perceber. Ele vinha comprar pão e leite, sempre às terças, sempre sozinho, sempre silencioso. Havia algo em seu olhar, uma intensidade que parecia perscrutar minha alma. No início eu tentava sorrir, ser cordial. "Bom dia, Sr. Gein", eu dizia. Ele apenas inclinava a cabeça sem responder e continuava olhando fixamente para o balcão ou para mim. Percebi que ele observava detalhes estranhos. Minhas mãos, meus dedos, como eu segurava o pão. Havia uma atenção quase obsessiva que me deixava desconfortável. Um dia, minha irmã encontrou no depósito um par de luvas femininas, desgastadas, amareladas, mas costuradas de forma incomum. Havia algo macabro no acabamento, como se tivessem sido feitas para encaixar em algo que não era humano. Eu fiquei pálida, sabendo que aquelas luvas pertenciam a Ed. A imaginação me levou a lugares horríveis. A partir daí, notei outros detalhes. O cheiro que o acompanhava era estranho. Terra úmida, pó de madeira velha e algo indefinível, metálico, quase podre. Ele parecia ciente do efeito que tinha sobre mim. Estudava cada gesto meu. E às vezes dava a sensação de saber quando eu estava sozinha, mesmo atrás de paredes de madeira. A tensão aumentou quando notei um caderno velho em suas mãos, com páginas amareladas contendo desenhos de formas humanas, esquemas estranhos e detalhes anatômicos. Tentei olhar por cima do balcão, mas ele percebeu e me lançou um olhar tão penetrante que meu corpo congelou. Compreendi que havia algo profundamente errado, inexplicável. As visitas dele à padaria se tornaram cada vez mais perturbadoras. Ele falava pouco, mas de maneira que parecia carregar significados escondidos, mensagens codificadas que eu não conseguia decifrar. Uma vez perguntou sobre colecionar coisas antigas, sobre restos que ninguém mais quer. Eu ri nervosamente, mas ele sorriu de forma sinistra. E percebi que meu medo era real. À noite, quando fechava a padaria, meu coração tremia. Pensava se ele havia notado minhas expressões, se registrava cada detalhe. Rumores de desaparecimentos e corpos de mulheres surgiam, mas ninguém ligava a Ed. Eu percebia que ele vivia em um mundo paralelo, cercado de sombras, e eu via apenas a ponta do iceberg. O ápice do medo aconteceu quando encontrei um pequeno baú escondido atrás do balcão. Dentro havia ossos, pequenos pedaços de tecido e um cheiro que me fez correr para fora, vomitando. Naquele momento, não havia mais dúvida. Ed Gein não era apenas estranho. Ele era perigoso, um predador que escondia horrores sob a máscara da normalidade. Depois desse episódio, passei anos tentando apagar da memória cada detalhe. Mas a lembrança dele, de seu olhar frio, de suas visitas silenciosas à padaria, nunca me abandonou. Mesmo agora, quando vejo alguém olhando fixamente, sinto o mesmo arrepio, como se eu fosse apenas mais um objeto, em um inventário secreto de alguém que vive no limite entre sanidade e horror. Ed Gein não era apenas o estranho da cidade. Ele era um lembrete de que monstros podem andar entre nós, sorrindo, comprando pão, conversando casualmente. O mal pode se esconder nas pequenas coisas, nos gestos silenciosos, nos olhares que carregam segredos que ninguém ousaria revelar.
Eu sei que nunca vou esquecer a sensação de tê-lo visto e sentido. Quando fui nomeado xerife do condado de Plainfield, não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Nos primeiros meses, lidava apenas com pequenos furtos, brigas de bar e animais perdidos. Mas havia uma história que todos sussurravam. História sobre um homem chamado Ed Gein. Eu ouvia os murmúrios nos corredores da delegacia, mas ninguém falava abertamente. Era como se mencionar o nome dele trouxesse algo que ninguém queria despertar. No começo, achei que fossem exageros de uma cidade pequena. Mas à medida que investigava desaparecimentos locais, mulheres jovens que sumiam sem deixar vestígios, o nome de Ed sempre aparecia. Ele era conhecido, mas ninguém jamais suspeitava de nada. E ele nunca parecia fora do lugar, caminhando pela cidade com suas roupas simples, olhando tudo com aquela expressão vazia que gelava a espinha. Certa noite fui chamado para investigar uma queixa de vizinhos sobre barulhos vindos de sua propriedade. Quando entrei no quintal dele, senti um cheiro estranho. Uma mistura de terra molhada, produtos químicos e algo mais. Algo que não tinha nome. A casa era velha, mas havia sinais de que algo estava sendo construído, modificado. Madeiras arranhadas, pregos enferrujados, marcas de cortes. E havia livros e cadernos espalhados por toda parte, todos cheios de anotações macabras sobre anatomia, morte e técnicas funerárias. No entanto, o mais perturbador não eram os objetos, mas a sensação de que ele sabia exatamente onde eu estava, mesmo quando não o via. Durante a investigação, senti olhares que pareciam atravessar paredes. Passava por corredores escuros e sentia que alguém ou algo me observava constantemente. Havia algo nos detalhes, uma luva deixada de lado, uma pele seca pendurada em ganchos, pedaços de tecido que pareciam humanos. Eu tive de me afastar várias vezes, porque o estômago revirava e minha mente lutava para aceitar a realidade. Durante dias tentei reunir provas, mas Ed era meticuloso. Cada movimento dele parecia planejado para que ninguém percebesse. Ele sabia como se esconder em plena luz do dia. Cheguei a revistar o brejo próximo à sua casa com minha equipe, mas sempre havia algo que nos escapava. Ossos enterrados de forma precisa, esconderijos secretos, sinais de que ele estudava nossos padrões de investigação. Era como se ele estivesse jogando conosco, sempre um passo à frente, sempre calmo e metódico. A sensação de impotência era esmagadora. Mesmo sendo xerife, senti que cada vez que respirava em sua direção, estava sendo avaliado, julgado, estudado. Ele não apenas cometia crimes, ele manipulava o medo, cultivava uma aura de horror silencioso que fazia qualquer um questionar a própria sanidade. Até os vizinhos próximos, que eram seus amigos ou familiares, pareciam ignorar sinais que eu consideraria evidentes. Era como se a cidade inteira tivesse aprendido a conviver com a sombra dele, a fingir que não via. Uma vez, encontrei um caderno onde ele registrava detalhes perturbadores. Rotinas de vizinhos, notas sobre corpos desaparecidos, diagramas anatômicos. Era quase clínico, mas ao mesmo tempo profundamente macabro. Ao analisar, percebi que ele não agia apenas por desejo. Havia uma obsessão, um ritual. Ele estudava a morte, estudava as pessoas, estudava o medo. E a maneira como ele o fazia deixava claro que ninguém, nem mesmo eu, poderia compreender totalmente a extensão de suas ações. O ápice da minha frustração veio quando finalmente conseguimos uma autorização para revistar toda a propriedade. O que encontramos mudou minha percepção do que é monstruoso. Ossos, crânios, roupas, móveis feitos de partes humanas, coleções que não faziam sentido à primeira vista. Era como se ele tivesse construído um mundo próprio, uma realidade paralela onde o normal e o monstruoso se confundiam. E, enquanto eu observava tudo aquilo, senti que ele estava ali em algum lugar observando,
sorrindo silenciosamente, consciente de que eu não podia detê-lo totalmente. Ed Gein não era apenas um criminoso. Ele era um mestre do medo silencioso. Ele se escondia à vista de todos, manipulava percepções, brincava com a sanidade das pessoas ao redor. E mesmo anos depois, cada vez que revisito aquele caso, sinto novamente a presença dele. Não é apenas um nome, é uma lembrança viva de que algumas pessoas carregam horrores tão profundos que ninguém mais consegue ver, e que às vezes a sombra do mal se esconde em plena luz do dia. E mesmo agora, depois de tudo que vi, sei que aquela sensação de ser observado, de que algo sombrio existe mesmo onde tudo parece normal, nunca vai me abandonar. Porque Ed Gein nos ensinou, da pior forma possível, que monstros reais não se escondem em castelos ou cavernas. Eles vivem entre nós, olhando, esperando, estudando, e que algumas presenças simplesmente permanecem, silenciosas, enquanto o mundo finge não notar. Cada investigação, cada olhar, cada detalhe da propriedade dele deixava claro que nenhum humano poderia compreender totalmente seus métodos. Ele manipulava o medo e a percepção das pessoas, usando a normalidade como uma máscara para horrores inimagináveis. Mesmo hoje, anos depois, sinto a sombra dele sobre o condado, como se Ed Gein ainda estudasse, observasse e existisse de maneira silenciosa entre nós, lembrando que monstros podem viver no meio da rotina, escondidos em plena luz do dia. Eu ensinava na escola primária de Plainfield há mais de uma década, e sempre gostei do silêncio das manhãs antes das crianças chegarem. Mas havia algo sutil e perturbador, que me fazia sentir desconfortável desde o primeiro momento em que vi Ed Gein entrar pela porta da escola. Ele dizia que vinha buscar livros antigos, materiais de estudo sobre história local ou ciências, mas havia algo em sua presença que me deixava inquieta. Não era apenas a forma como ele se movia, ou como olhava cada canto da sala. Era algo mais profundo, quase predatório. No começo, achei que estava imaginando coisas. Um homem idoso, excêntrico, solitário. Mas com o passar dos dias, comecei a notar padrões estranhos. Ele sempre chegava no mesmo horário, caminhando lentamente pelo corredor, parando em frente às salas e observando as crianças. Era como se estivesse avaliando cada gesto, cada expressão. Eu sentia que, mesmo sem perceber, os alunos notavam também algo diferente. Alguns ficavam inquietos, outros evitavam contato visual. Ninguém ousava perguntar. E eu, como professora, tinha de disfarçar o medo. Ele demonstrava interesse por assuntos mórbidos. Uma vez perguntou sobre anatomia humana, disse que queria entender como a decomposição afetava tecidos e ossos. Tentei explicar de forma científica, mas havia um brilho em seus olhos, uma curiosidade doentia, obsessiva. Uma vez trouxe um livro antigo de medicina que havia encontrado, e as ilustrações me deixaram pálida. Diagramas de órgãos humanos, cortes precisos, instruções cirúrgicas. Havia algo em como ele folheava as páginas, como se estudasse cada detalhe com fome de entendimento. Com o tempo, comecei a perceber outros sinais. O cheiro que emanava dele, uma mistura de terra úmida, madeira envelhecida e algo metálico, indefinível. Era nauseante e persistente, mesmo nos corredores da escola. E havia sempre uma sombra em seus passos. Ele carregava objetos estranhos em sua bolsa. Pequenos frascos, pedaços de pano, esqueletos de animais que dizia usar para experimentos. Nunca consegui confirmar a origem, mas o instinto dizia que ele escondia algo que ninguém deveria ver. Uma vez encontrei um caderno escondido embaixo da mesa do laboratório, aparentemente esquecido por ele. As páginas estavam cheias de desenhos e anotações sobre as crianças da escola, sobre rotinas e hábitos de vizinhos, um catálogo clínico e perturbador. Havia algo de predatório naquele registro. Ele não apenas observava,
Ele estudava, catalogava e parecia se deleitar com cada detalhe que ninguém mais percebia. Fiquei sem ar. Cada palavra era um lembrete de que algo terrível estava sendo preparado em silêncio. Com o tempo, passei a evitar contato desnecessário. Cada visita dele se tornava um teste de coragem. Ele pegava livros, falava sobre morte, sobre corpos, sobre ossos. Eu tentava ignorar, mas sentia que cada olhar dele carregava uma mensagem que não podia decifrar. Às vezes, sentia que estava sendo estudada, analisada, como se fosse parte de um experimento. E havia o silêncio. Aquele silêncio que restava quando as crianças iam embora, quando o pátio ficava vazio. Mesmo assim, eu ainda sentia sua presença nos corredores. Podia ouvir passos leves, o ranger das portas, o farfalhar dos papéis. Mesmo quando ele não estava lá, parecia que algo dele permanecia. Uma sombra, uma sensação, um arrepio constante que dizia que aquilo que ele carregava não era humano. O ápice da tensão aconteceu durante uma inspeção no laboratório. Encontrei fragmentos de tecido, ossos pequenos, coleções de insetos e órgãos conservados em frascos. Ele dizia serem de estudo, mas havia algo nos cortes, padrões humanos, formas familiares demais. Fiquei paralisada. Não podia acreditar, mas não havia dúvidas. Ele estava cultivando um mundo secreto, um universo de morte e silêncio dentro do espaço seguro da escola. E eu era testemunha, impotente, de algo que não podia denunciar sem parecer louca. Depois daquele dia, nada foi igual. Sempre que alguém mencionava Ed Gein, um frio percorria minha espinha. Ele não era apenas um homem estranho, era uma presença viva, uma lembrança de que horrores reais se escondem em plena rotina. Até hoje, quando passo por escolas antigas ou salas vazias, sinto novamente aquele arrepio. O olhar dele, o silêncio, a sensação de ser observada. Ed Gein não foi apenas um visitante. Ele foi um lembrete de que o mal pode ser sutil, paciente e educado. Monstros reais não gritam nem se escondem em cavernas. Eles se misturam entre nós, estudam, esperam e vivem à vista de todos. Às vezes pedem livros, às vezes observam crianças, às vezes sorriem, e o mundo acredita que é apenas gentileza. E sei que, de alguma forma, a memória dele continuará a me assombrar, porque monstros reais não precisam se esconder. Basta que o mundo escolha não enxergá-los, e eles continuarão ali, entre nós, esperando pacientemente até que seja tarde demais. Eu cresci na mesma rua que Ed Gein, em Plainfield. Quando éramos crianças, ele sempre foi estranho, excêntrico, mas ninguém imaginava o que realmente se escondia por trás daquele olhar fixo e daquela casa velha no brejo. Nós brincávamos na estrada de terra, na lama, nos arredores da floresta, mas Ed sempre estava sozinho. Não participava das brincadeiras, não falava muito, e parecia viver em um mundo próprio, feito de silêncio e observação constante. No começo, achei que ele era apenas tímido, mas com o tempo, percebi que havia algo mais. Algo que não podia ser explicado. Ele falava sobre sua mãe como se ela ainda estivesse viva, como se fosse uma presença constante que guiava cada ação dele. Mas suas histórias eram cada vez mais estranhas, com detalhes que pareciam sair de um pesadelo. Eu lembro de uma vez, aos 10 anos, quando perguntei se poderia ir brincar com ele dentro da casa. Ele riu de uma forma que me gelou a espinha. Não uma risada normal. Era um som que parecia sair de alguém que observa a morte com fascínio. Crescendo, comecei a notar detalhes que outros ignoravam. Havia momentos em que ele sumia por horas. Saía para a floresta sozinho, carregando sacos que pareciam pesados demais para ele. Uma vez me aproximei discretamente e vi algo que não esquecerei jamais. Uma pilha de ossos,
pequenos pedaços de madeira e algo que parecia pele seca, cuidadosamente organizada no celeiro. Meu estômago revirou, mas fiquei parado, paralisado pelo medo. Ele não estava ali, mas senti que ele sabia que eu o observava. Ao longo dos anos, a estranheza de Ed se tornou mais intensa. Ele colecionava objetos antigos, roupas, luvas e máscaras, sempre tentando recriar alguma versão de algo humano. Ele falava de modo casual sobre morte, cadáveres e decomposição, como se fossem assuntos triviais, parte da rotina diária. Eu tentava racionalizar, dizer a mim mesmo que talvez ele apenas tivesse um fascínio mórbido. Mas havia algo mais sombrio, algo que fazia meus pelos se arrepiarem e meu coração disparar. Lembro-me de uma noite em particular. Eu tinha 15 anos e havia ouvido rumores de desaparecimentos na cidade vizinha. Ed saiu de casa como se fosse caminhar até a floresta, carregando um saco enorme. Eu o segui de longe, escondido entre árvores e arbustos. Não vi o que havia dentro do saco, mas sua maneira de andar, silenciosa e meticulosa, me mostrou que aquilo não era normal. Ele parecia estar em um ritual, estudando cada passo, cada sombra, como se estivesse conversando com algo invisível. Aquela noite me marcou para sempre. Com o tempo, percebi que Ed não apenas escondia horrores físicos, mas que também cultivava um mundo psicológico paralelo. Ele falava com bonecas como se fossem pessoas, costurava roupas de formas humanas, montava objetos que ninguém deveria ver. Cada visita à sua casa era um mergulho em um universo de obsessão e morte. E mesmo quando ele não estava presente, a sensação de que algo maligno estava à espreita dominava aquele lugar. Na adolescência comecei a evitar qualquer contato. Meus amigos me chamavam de medroso, mas eu sabia que havia algo real em meu medo. A sensação de ser observado, mesmo em minha própria casa, era constante. Eu ouvia passos, rangidos, suspiros, e sentia que ele conhecia cada movimento meu, cada pensamento secreto. Havia algo predatório naquela presença, algo que transformava a curiosidade em terror puro. O ponto culminante veio quando eu tinha 17 anos. Durante uma visita não planejada, encontrei na casa dele um crânio humano, colocado sobre uma mesa, cercado de pequenos artefatos e recortes de jornais sobre mulheres desaparecidas. Ele entrou na sala sem que eu percebesse e disse calmamente: "Ela me visitou à noite." Aquela frase não era apenas uma explicação. Era uma declaração de poder, de domínio sobre algo que a maioria das pessoas jamais ousaria imaginar. Eu não consegui pronunciar uma palavra. Meu corpo inteiro tremia e senti como se a realidade tivesse se dissolvido ao meu redor. Depois desse dia, decidi cortar qualquer vínculo. Mas o medo nunca me abandonou. Cada vez que passava perto da floresta ou da casa abandonada, sentia aquele mesmo arrepio, aquele mesmo frio que atravessava a espinha. Eu sabia que, de alguma forma, ele ainda observava, ainda existia ali, nos cantos escuros da mente humana, pronto para nos lembrar de que alguns monstros caminham entre nós, sorrindo, silenciosos, aparentemente normais. Ed Gein não foi apenas um amigo de infância estranho. Ele foi uma lição sombria, dolorosa, sobre o que significa enfrentar o mal sem poder detê-lo, sobre a fragilidade da sanidade humana quando confrontada com horrores que ninguém deveria testemunhar. E mesmo agora, décadas depois, cada sombra, cada ruído estranho, me faz lembrar daquela casa, do brejo e do homem que transformou sua vida em morte. Se algo permanece claro para mim, é que monstros reais não se escondem apenas nas histórias. Eles vivem entre nós, observam, catalogam e esperam pacientemente que ninguém perceba. E Ed Gein, o vizinho, o amigo de infância, me ensinou da pior maneira possível que algumas presenças nunca nos abandonam. Elas permanecem silenciosas, aterrorizantes, esperando que o mundo finalmente veja o que é impossível de esquecer. E assim terminam os 5 relatos sobre Ed Gein, contados por aqueles que conviveram com ele.
Lembre-se, algumas histórias podem ser baseadas em fatos reais, outras podem ter sido exageradas ou até ficcionais. O importante é o impacto que essas lembranças e percepções nos deixam, o medo do desconhecido e o fascínio pelo sombrio. Se você gostou desses relatos e quer mais histórias que mexem com a mente, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e venha descobrir mais mistérios e horrores do mundo que nos cerca.